estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre o impacto dos antibióticos e as superbactérias. Nossos convidados hoje aqui no estúdio, Marise Bastos, que é farmacêutica, coordenadora e professora do curso de Ciências Farmacêuticas aqui da Universidade de Ribeirão Preto. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Flávia. E também o professor Eduardo Carneiro Clímaco, que também é farmacêutico e professor dos cursos de farmácia e medicina aqui da UNAEB. Professor, também muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço também, Flávia, pelo convite, né, poder contribuir aí com essas informações que são tão pertinentes, né, para a nossa população. Uhum. Mas antes de iniciarmos o nosso programa, nós conversávamos sobre questões de dados de mortes em todo o mundo e que são surpreendentes. Eu gostaria de colocar aqui que atualmente bactérias resistentes aos antibióticos causam 700 mil mortes em todo o mundo a cada ano. E que uma revisão feita pelo governo do Reino Unido sobre essa resistência previu que esse número poderia aumentar em 10 milhões até 2050. Professora, são dados extremamente preocupantes. Bastante, muito. E verdadeiros. Nós precisamos realmente cuidar dessa área, porque existem já grandes cientistas comentando que nós podemos chegar à era pré-antibiótica. Ou seja, aquela era antes da descoberta da penicilina, ou seja, sem opção terapêutica para cuidar de infecções de origem bacteriana. É sério, muito sério. Professor, mas isso é um dado que eu gostaria de saber, até as pessoas que estão nos assistindo, porque não sabem toda essa questão mais específica sobre isso. A gente fala muito hoje sobre superbactérias. Sim. Me corrija se eu estiver errada, né? É uma coisa que a mídia lançou muito. A gente pode ainda manter sobre esse nome superbactérias? Pode sim. Na mídia a gente vai se referir sempre a superbactérias. Cada uma tem uma designação, mas esse nome é apropriado para ser usado na mídia. Assim. Mas assim, quando a gente fala assim, bactérias, isso é algo recente? Isso é algo que a gente está falando tanto isso na atualidade, mas isso sempre existiu? Como é que é essa evolução do homem e da bactéria? Na verdade, as bactérias elas são os seres mais primitivos, né? Então, elas estão aqui na Terra já antes mesmo do homem. Mas elas estão tendo um impacto maior, estão tendo um papel maior agora do ponto de vista de doença humana, após a descoberta dos antibióticos. Né? Mais ou menos na década de 1940, 1950, surgiram os primeiros antibióticos e as infecções começaram a ser tratadas com esses medicamentos. Né? Assim que esses antibióticos foram introduzidos na medicina, as bactérias começaram a se adaptar também contra eles, né? A evolução. A evolução assim natural. Assim do ser humano e a evolução sim, natural claro, também dos claro. micro-organismos, a gente pode dizer assim. Pode dizer assim. Né? As primeiras bactérias resistentes foram registradas 2, 3 anos depois da introdução desses medicamentos. Então, veja como que é rápida essa adaptação, né? E de lá para cá, mudam-se os antibióticos e as bactérias vão se tornando cada vez mais resistentes a esses antibióticos. Quer dizer, então, na verdade, a gente teve uma evolução, né, por parte da ciência e trazer ao homem a cura de muitas doenças, mas agora, em contrapartida, me corrijam, né, essa mesma evolução pode não trazer bons resultados? Seria assim que a gente pode colocar? Na verdade, a evolução ela trouxe significativos resultados, evitou mortes em milhares mesmo pelo mundo. Entretanto, essa evolução, o que acabou culminando nesse problema que nós vivemos hoje, é um problema globalizado, porque hoje, com a facilidade de transporte no mundo... da gente se transportar de lá para cá, né? A gente tem uma superbactéria que foi identificada nos Estados Unidos e rapidamente pode ser identificada em outro país por conta dessa situação fácil de transporte, não é? E a gente, na verdade, chegou nesse estágio em função do mau uso. Quer dizer, tem a evolução que nós falávamos aqui, né? Mas então existe esse outro problema. Sim, né? Isso não significa que não chegaríamos a esse momento. Mas talvez chegássemos mais demoradamente nesse momento. O grande problema, né, em relação às superbactérias foi a falta de critérios bem estabelecidos e, quando estabelecidos, obedecidos, não é? Na prescrição desses antibióticos.
Quer dizer, isso é muito recente na nossa cultura, vamos falar de Brasil, né? Até pouco tempo atrás, eu não me lembro assim a data, você né, deve saber, a gente entrava numa farmácia e pedia facilmente um antibiótico. Sim. Ah, tô com problema da dor de garganta, vou tomar um antibiótico. Né? É mais ou menos assim que a gente fazia, É recente. Né? A Anvisa publicou a RDC 44 em 2010. Então, assim, o Brasil entrou tardiamente nesse controle que os antimicrobianos, os antibióticos comumente chamados, tardiamente, diferentemente de outros países. E ainda assim, apesar dos antibióticos estarem inseridos, né, na lista de medicamentos de controle especial, com retenção de receita e prescrição obrigatória, infelizmente, ainda assim, a gente sabe que existem pessoas que conseguem esses antimicrobianos em locais que não têm aí, não seguem a legislação, uma fiscalização não obedece. mais adequada. A nossa fiscalização para isso precisaria ser muito mais eficiente. É por isso que a população Mas a gente já teve precisa, um avanço. sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, mesmo que tardiamente, Em né? 2010, na primeira lista, tinham 93 substâncias. Logo em seguida, a Anvisa republicou, não é? E já aumentou para 123. E depois, em 2011, também fez novas edições, mas a regra é essa. Antimicrobiano, o antibiótico, somente com prescrição e retenção de receita. Professor, dá para a gente falar, assim, existe uma superbactéria que seja mais perigosa ou menos perigosa? Porque a gente sempre gosta de esmiuçar qual que é esse risco que a gente poderia avaliar, até pontuando a questão da evolução, né, que você colocou bem aqui, e o que a Marise falou dessa questão dessa prescrição, né, não organizada ou não fiscalizada, o uso indevido desses medicamentos. Na verdade, não é uma única superbactéria, né? Nós temos aí algumas bactérias, né, até de grupos diferentes, que se comportam dessa maneira. Obviamente que aquelas que têm uma capacidade mais fácil de se adaptar, né, geneticamente, molecularmente, metabolicamente, elas evoluem e se tornam resistentes com mais facilidade. Dentre elas, a gente tem que citar, obviamente, né, a Klebsiella produtora de KPC, que aqui na mídia ela saiu muito com a designação de a superbactéria KPC, né? Isso surgiu há 10, 15 anos atrás. E essa bactéria causa? Essa bactéria causa pneumonia, causa infecção de urina alta, causa infecção abdominal, né? E ela é resistente a antibióticos de última geração, antibióticos usados a nível hospitalar, né? Sem os quais o tratamento fica realmente muito dificultado. Por isso que a gente ouve muito falar assim, ele morreu de pneumonia, coisa que a gente não ouvia muito falar antigamente, né? Não sei se... Fala assim, olha, ele morreu de uma infecção. Como assim morreu de uma infecção, né? Quer dizer, não conseguiu tratar com aquele medicamento. E o professor colocou bem, eu queria que você falasse isso, Marisa. Então, quer dizer, a gente já ele falou de uma segunda geração de antibióticos. Que seria isso, segunda geração? E também parece que tem uma geração de antibióticos que eles falam assim, é só para uso hospitalar. Sim, é isso? Existem gerações de antimicrobianos, dos antibióticos, e primeira, segunda, terceira, quarta geração. E assim, a orientação, dependendo, obviamente, da situação, do quadro clínico do paciente, é sempre começar com aquela geração, aquela primeira, não é? Eu não preciso dar um tiro de canhão, entendi, não é? Se eu poderia dar um tiro de revólver. Mas, às vezes, o que acontece, infelizmente, não é? Ainda acontece, é que tem opção terapêutica mais simples, não é? De menos dano ao paciente, de menos efeitos colaterais, né? E que o prescritor acaba para não correr o risco de errar ou de... Por medo, repente, né? insegurança, sem dúvida. Tem uma né? série de fatores envolvidos aí, não é? Ele acaba por prescrever uma de segunda e terceira geração desnecessariamente. Eu gostaria de pontuar exatamente sobre isso que você falou com mais detalhes, até ouvindo as duas partes, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando do impacto dos antibióticos e as superbactérias.
Professora Marise, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão da prescrição, né? De dar um medicamento mais forte ao paciente, que às vezes é desnecessário a ele. E aí eu pergunto, teria como descobrir, então, não seria melhor que a prescrição de exames para descobrir qual é o tipo de bactéria do que, então, dar esse tiro de canhão, né, ou traduzindo, dar um remédio mais forte de segunda geração, sendo que você poderia usar outro tipo, mais leve? O correto, o preconizado para você prescrever um antibiótico, é necessário que você solicite um exame para o laboratório de análises clínicas. Dentro desse exame vai fazer a cultura para identificar o micro-organismo, seguido do antibiograma para verificar qual é o antibiótico, a bactéria, né? A bactéria, o micro-organismo, seguido do antibiograma para verificar qual é aquele antibiótico melhor para aquele micro-organismo. Claro que é uma análise de laboratório, mas que ela se aproxima muito significativamente da realidade. Só que na microbiologia, né, para fazer esse exame, demanda um certo tempo. Vão aí, dependendo do micro-organismo, da situação, 3, 4 dias, não é, para soltar o resultado. Sim. Então, muitas vezes, o prescritor, o médico, no caso, ele acaba por prescrever o antibiótico sem que tenha solicitado esse exame. Então, essa situação, que tem também diferentes fatores, né, em relação a por que faz com que o médico já prescreva o medicamento sem antes ter o laudo, né, que vai auxiliá-lo no diagnóstico, leva, às vezes, o prescritor a prescrever aquele que não precisaria. Ele poderia ter prescrito um que fosse mais simples, se é que a gente pode usar essa palavra. Tecnologia. E, professora, e aí, tomando como base isso que a professora falou, a gente pode dizer assim, que essa pessoa que tomou esse antibiótico, esse super antibiótico de classe 2, 3, 4, enfim, né, seja qual for, isso faz com que ele fique resistente? A gente pode dizer que ele fique resistente àquela doença ou é a bactéria que fica resistente? Como é que funciona isso? É uma pergunta bastante pertinente, né? Porque embora as condições do paciente também possam dificultar o tratamento e tornar a infecção, entre aspas, mais resistente, né, quem adquire mesmo a resistência é a bactéria, é o micro-organismo. Entendi. E o antibiótico vai ter um efeito aí de selecionar aquelas cepas, aqueles micro-organismos que são mais resistentes, que são mais adaptados e sobrevivem na presença desse medicamento. A gente pode dizer também, que é uma outra questão que sempre surge a dúvida, quer dizer, eu tenho a bactéria no meu organismo e ela não se desenvolve? Eu posso dizer isso? Ela está dentro do meu organismo ou ela está externo a ele? Não é via de regra, né? Mas pode acontecer do indivíduo possuir essa bactéria sem ela se manifestar. Né? E só se manifestar caso o indivíduo venha a ter alguma doença de base ou uma queda do seu mecanismo de defesa, aí ela pode manifestar a doença. Né? Além disso, esse indivíduo, sendo um portador, que a gente chama portador silencioso dessa bactéria, pode transmitir essa bactéria para outras pessoas que são mais debilitadas, né, causando infecções mais graves nesses outros indivíduos. E aí, nesse caso, como poderia... A gente já está no segundo bloco, a gente sempre fala assim, né? Eu trouxe dados alarmantes, falamos de questões importantes, né, e sérias. Mas e aí? A gente pode falar de prevenção? Eu acho que a palavra correta é essa que você usou mesmo, muito adequada, é prevenção. A gente tem que mudar a nossa estratégia de combate. Não é tratar a infecção, e sim prevenir a infecção. Eu acho que a grande estratégia é essa. E a prevenção não é fácil. Né? A pessoa tem que ser muito bem disciplinada, a cultura tem que ser cultivada, que não é uma cultura normalmente cultivada, né? Normalmente a gente tem o hábito de tratar a doença, e não de prevenir doença. Então a gente tem que tomar condutas, né? Para manter hábitos saudáveis, né? Higiene, alimentação saudável. Nós temos que ter sempre a atualização do nosso calendário vacinal, das vacinas, sempre que forem, né, disponibilizadas. E usar o medicamento, o antibiótico, apenas quando realmente for necessário, né, sob prescrição médica e sob orientação do farmacêutico.
Entendi. Quer dizer, você está falando dessa questão, o médico e o farmacêutico, né? Então, assim, ter esse trabalho multidisciplinar, acho que é muito importante nessa questão da prevenção, né, Marise? Sem dúvida. Somente a resolução, né, que colocou os antibióticos numa situação de controle especial, não resolve o problema. Ela foi determinante. A gente já está há muito tempo Ela nessa foi evolução, determinante. né? Então, assim, tem lá a resolução que coíbe, que enrijece o sistema, certo? Mas, se eu continuar tendo um prescritor que prescreve antibiótico desnecessariamente, tá? Eu consegui a prescrição. Eu vou até a farmácia, eu vou comprar. E uma vez prescrito e eu vou até a farmácia comprar, o farmacêutico parte da premissa que aquele antibiótico foi prescrito corretamente. Entendi. Então, assim, a gente está cansado de saber de situações onde existem prescrições de antibióticos, mas a patologia era provocada por um vírus. Não é? Então, foi desnecessariamente prescrito. Então, assim, mas também nós precisamos comentar que o sistema, especialmente no Sistema Único de Saúde, o médico, ele está sobrecarregado, porque nós ainda temos no Brasil um modelo médico centrado. A equipe multiprofissional no Brasil praticamente não existe. Quando existe, é na estratégia de saúde da família, em alguns pontos isolados dos municípios pelo país. E tem essa cultura que o professor mesmo disse aqui, agora há pouco, que nós temos muito na nossa cultura tratar a doença e não preveni-la. Sem dúvida, não é? E o brasileiro também tem uma conduta, não é? E um pensamento, um racional que diz assim, se eu vou no médico, e eu não saio com uma prescrição, né? O médico não é bom. Ele não me deu um antibiótico, o médico não é bom. Entendi. Então, existe uma pressão por todos os lados. Uma cultura, vamos dizer, da nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma. Velada, tá? Mas existe. Então, assim, nós precisamos conscientizar. Então, primeiro, são os cursos da área da saúde que têm que discutir isso maciçamente com todos os profissionais, dizendo o quê? A responsabilidade é de todos. Quer dizer, iniciando na formação desses profissionais da saúde. Na formação. A outra é tirar a pressão que a indústria farmacêutica provoca, não é, em cima dos prescritores. Não só médicos, mas também dentistas. Não é? E um outro dado alarmante, farmácias veterinárias, alguns medicamentos são de uso comum. E compram. Sem prescrição? Entendi. Então, assim, nós precisamos fechar o ciclo. Você colocou uma coisa assim, séria que daria um outro programa. Daria um outro programa. Estudar, então, na formação da equipe multiprofissional, conscientizar que isso é uma responsabilidade de todos e da população. Com a população, também faz parte da nossa responsabilidade enquanto profissionais da saúde, e eu chamo aí a responsabilidade maior para o farmacêutico, porque ele é a ponta. Entendi. Né? Ele na farmácia, ele é a ponta, é ali que eu posso, é o último instante que eu estou em contato com o paciente e é o último instante que eu tenho como ajudá-lo ou então evitar que alguma coisa, algo relacionado ao medicamento se concretize. Não é? Então nós, como profissionais da saúde e o farmacêutico em especial, como educadores em saúde, conscientizando a população de que... Então ele pode intervir naquele momento. Ele pode, no caso da prescrição, não. Né? Naquele momento ali, não. Uma vez prescrito. E o paciente fala assim, não, eu quero levar o medicamento, ele vai levar. Sim. Isso daí a gente não pode se negar, intervir na dispensação desse medicamento. Mas a população também precisa ser educada. Entendi. Não é? Porque é aquilo que você acabou de dizer, o médico bom, né, é aquele que prescreve o medicamento. O medicamento. Né? Então, agora eu vou ser curada, vou estar curada, que não é mais uma nossa realidade, né? A gente pode ver que, assim, é aquilo que a gente falou desde o início, quer dizer, você pode estar ali, o seu organismo reagindo e criando resistência, né, a esses micro-organismos, né, na evolução, nessa cadeia evolutiva que a gente vem falando e causando doenças realmente sérias. Você cura ali momentaneamente, mas lá na frente... É isso, né, professor? É isso mesmo, com certeza. Né? Aquela cura imediata pode acarretar um problema maior futuramente, com uma infecção super resistente. Professora,
Professores, muito obrigada, né? Eu espero que a gente tenha aí sanado algumas dúvidas e alertado, né? Quem estiver nos assistindo só na questão do uso de medicamentos, né? E que também prescreve, né? Enfim, profissionais da saúde. Sim, estamos à disposição, sempre que pudermos colaborar, não é, para trazer informações novas para a população, educá-la a respeito dos riscos que os medicamentos podem trazer. Que são sérios e são reais, né? Se mal utilizados, não é? O medicamento, ele é necessário quando ele é necessário. Muito obrigada, professora. Professor, também muito obrigada. Eu que agradeço. E o Entre Aspas fica por aqui. Até o próximo programa.